Queridos companheiros do Chico Xavier, que nesta oportunidade, superando os entraves da pandemia, nós estamos mais uma vez voltando ao nosso bate-papo, à nossa conversa. Embora a saudade do abraço, do olhar, aquele momento carinhoso do nosso reencontro nas sessões das quartas-feiras, eu tenho a certeza de que esta nossa conversa pode contribuir para amenizar todo esse saudosismo que eu sinto e que tenho certeza todos nós nos sentimos de uns para com os outros. Eu saúdo aqueles que me privilegiam com a sua audiência, com a sua atenção, dentro do sistema online que o Centro nos proporciona. A nossa conversa de hoje vai girar em torno das ocorrências que se deram após a crucificação, entremeando-as com as narrativas do Evangelho, algumas informações doutrinárias que o Espiritismo nos proporciona. Por isso, o porquê do tema desta nossa conversa. No alvorecer do terceiro dia. Porque foi exatamente no alvorecer do terceiro dia pós-crucificação que Maria de Madalena e Maria, mãe de Tiago, buscaram o sepulcro. Nas lembranças de Maria de Madalena, a figura de José de Arimateia, obtendo de Pilatos o consentimento para sepultar o corpo de Jesus, envolveu-o em um lençol de linho alvo e Nicodemos junto cobriu de especiarias. E assim levaram o corpo do mestre para o sepulcro ainda não utilizado. Era um sepulcro aberto na rocha, onde ali Arimateia depositou o corpo de Jesus, enlaçando-o naqueles lençóis de linho alvo. Fechou a porta do sepulcro uma pedra de certa dimensão e se foi. Maria de Madalena e Maria, a mãe de Tiago, desapercebidas, porém, caminharam aos poucos e perceberam que o corpo de Jesus tinha sido sepultado naquele local. Aguardaram paciente e sofregamente o decorrer do sábado, dia sagrado para os judeus, e quando, no alvorecer do terceiro dia, elas se puseram a caminho, novas lembranças carinhosas vieram à sua imaginação. Maria lembrava-se do Mestre com imenso carinho. Como poderia se esquecer daquele homem, daquele profeta, daquele mestre que num determinado dia diria para ela de uma forma bastante carinhosa: então vá e não peques mais. Chegando às portas do sepulcro, a primeira impressão foi a de, na verdade, revelar o primeiro dos fenômenos mediúnicos que se desenrolariam no decorrer de todo esse processo. As Marias viram sentado sobre a pedra dois anjos, aspecto luminoso, alvas vestes,
E ali então eles perguntaram a elas: não temais, sei que buscam Jesus crucificado. Não está aqui, vinde ver. E aí então o primeiro fenômeno de materialização, junto com outros de clarividência, clareaudiência, perispírito, manipulação de fluidos. Os guardas à porta daquele sepulcro tremiam espavoridos. E assim, quando puderam se movimentar, se mexer, saindo aquele movimento petrificado, eles se foram correndo para os seus superiores, noticiar o que vinha acontecendo. E o anjo, então, novamente voltou a falar com as Marias. Não temais, sei que buscam Jesus crucificado. Não está, vinde ver. E aí ele prossegue: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ide avisar os discípulos que ele ressuscitou dos mortos, que ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis. E as Marias se foram, preciosas, ansiosas, ritmo apressado, comunicar aos discípulos que se reuniram numa pequena casa aos arredores de Jerusalém, medrosos de alguma perseguição que pudessem sofrer. E ali então comunicaram a eles, dizendo assim: nós vimos o Senhor. Nesse mesmo momento, Lucas nos narra um outro episódio que estaria ocorrendo naqueles mesmos instantes em que Maria voltava daquela casa modesta de Jerusalém para de novo se situar frente ao sepulcro. Lucas nos narra que, ao cair da tarde, daquela tarde, 2 discípulos, um deles chamado Cleofas, desciam de Jerusalém para Emaús. Emaús, uma pequena aldeia situada a 13 quilômetros de Jerusalém. E como não poderia de ser, a conversa entre os 2 discípulos girava especialmente sobre os acontecimentos do dia anterior, quando houvera a crucificação. E falavam de uma forma entristecida o porquê daquele homem, o porquê daquele mestre que sempre pregara o amor, a indulgência, o carinho, a afeição pelo próximo, pudera sofrer o drama da crucificação. Entre mentes, chegando-se aos 2 caminheiros, um terceiro viandante chega-se e pergunta a eles: do que falais em suas conversas? E eles, surpresos, perguntam ao terceiro viandante: tu não sabes dos acontecimentos que se deram na crucificação de Jesus? Aquele homem que, evidente, não poderia passar por tantos dissabores e nem sofrer todo esse processo. Não sabias que também no terceiro dia, nesta manhã de hoje, as Marias de Madalena e Maria, mãe de Tiago, foram ao sepulcro em busca do corpo e ali só encontraram 2 anjos, espíritos iluminados.
E Jesus, então, participando da conversa, começa a discorrer todo o processo histórico que antecedera a crucificação, mostrando que as profecias, as informações dos profetas, inclusive de Moisés, já apontavam por todos aqueles acontecimentos. E a conversa ia quando os três chegaram à pequena residência de Emaús. Jesus fez menção de passar adiante, mas os dois outros viandantes, os dois discípulos, insistiram para que ele ficasse e, inclusive, participasse da cerimônia do repartir o pão. E Jesus aceitou, tomou do pão, abençoou-o e o repartiu. Diz o Evangelho que, ao partir o pão, como que se uma venda saísse dos olhos daqueles dois discípulos, e eles então reconheceram ali, naquele instante, no partir do pão, a figura de Jesus Cristo. E um deles ainda questionava: tu não percebias que quando ele falava conosco, ardia os nossos corações? Nisto Jesus desaparece, se retira, e os discípulos voltam para Jerusalém, numa desabalada carreira, ansiosos por noticiar aos que ali estavam que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Reconhecer. O partir do pão nos dá uma preciosa lição que começa por reconhecer. Quando nós reconhecemos alguma coisa, é porque com ela nós nos identificamos. Uma ideia, uma poesia, um livro, uma doutrina, uma mensagem. E é assim que começa todo o nosso envolvimento de espíritos em evolução com a mensagem de Jesus Cristo. É a primeira fase, a fase do reconhecer. Por quê? Porque quando nós reconhecemos, é porque sentimos que alguma coisa daquela mensagem, daquela doutrina, nos toca o sentimento. E então nós partimos para uma segunda etapa, que se chama aceitação. Quem reconhece, aceita. E a aceitação é exatamente aquela fase em que nós nos preparamos para a terceira etapa, que é reconhecer, aceitar e cumprir. Cumprir não é tão fácil quanto reconhecer e aceitar, mas é a etapa mais importante de todos aqueles momentos em que a mensagem se iniciou a nos envolver. Allan Kardec, o nosso codificador, de uma forma muito criteriosa, qualificou o verdadeiro espírita como aquele que reconhece a doutrina através do reconhecimento de que é preciso esforço para vencer as suas más tendências. Reconhecer, aceitar e cumprir, na verdade, exige esforço. E o esforço é uma palavra evangélica, porque numa das inúmeras mensagens e lições de Jesus Cristo, ele nos dissera que o reino de Deus só pode ser conquistado pelo esforço.
Quando nós, portanto, nos esforçamos, nós desenvolvemos aquilo que de mais precioso temos dentro de nós mesmos, que se chama o reino de Deus. O que é esse reino? É aquela potencialidade com que o nosso Pai nos brinda quando nós somos criados. E ensinaram os espíritos, criados simples e ignorantes, mas com uma trajetória de evolução sublime que nos faz sair da simplicidade e da ignorância para alcançar a angelitude e a sabedoria. Esforço para cumprir é exatamente aquilo que a mensagem de forma mais expressiva veio nos transmitir. E por isso, recordando Allan Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz em dominar as suas tendências infelizes. Mas ali ainda estavam, às margens do sepulcro, Maria de Madalena e a Maria, mãe de Tiago. E o anjo, e ali então, agora 2 anjos sentados à pedra, buscaram indagar de Maria por que ela chorava e o que realmente ela buscava ali naquele instante. E então Maria respondeu que ela buscava, naquele choro, encontrar o corpo do seu mestre, que levaram, e de uma forma assim, bastante simples, talvez até angustiosa. Ela pergunta a resposta do anjo: por que eu choro? Porque eu quero encontrar o corpo desse homem, eu quero levá-lo junto comigo. Diz o Evangelho que também, naquele momento, Maria percebeu que a seu lado estava uma personagem, alguém, que ela supôs, num primeiro instante, que fosse um jardineiro. E de uma outra forma perguntou ao jardineiro: tu não sabes onde levaram o corpo do meu mestre? Dize-me que eu quero encontrá-lo. Neste instante, Jesus chega-se ao lado de Maria, na verdade aquele personagem que ela não conseguira identificar no primeiro instante, e diz-lhe, numa forma firme, numa forma trinitoante: Maria! E ela, como que despertada daquele seu encanto, daquelas suas reminiscências, volta-se e reclama e diz: Rabone, que quer dizer mestre em hebraico. Vai e dize aos meus discípulos que eu estou indo para a Galileia e que ali eu os encontrarei. E Maria foi, falou que viu o Senhor e transmitiu a informação de que novos encontros se dariam. Ao cair da tarde também daquele dia, Jesus, conforme prometera, vai ao encontro dos seus discípulos na modesta residência de Jerusalém. Aproxima-se e diz: paz seja convosco. Não estava ali entre os discípulos a figura de Tomé. Quando Tomé se aproximou, depois que Jesus já se fora, os discípulos vieram comunicar-lhe com alegria que tinham visto o Senhor. Mas
Tomé, evidentemente, apenas respondeu: mas eu só posso crer que o Senhor aqui esteve se eu puder colocar as minhas mãos nas suas, tocar os seus dedos, também chegar ao seu lado e enlaçar a minha mão ao seu lado. Jesus, nosso mestre, tinha, como nós sabemos, todas as condições de conhecer os mais íntimos pensamentos de cada um. E aquela indagação e aquela afirmativa de Tomé, de que só acreditaria se pudesse colocar o dedo em suas feridas e enlaçá-lo, Jesus não se demora a responder-lhe. E o faz depois de 8 dias, quando, novamente reunidos os discípulos, ali estava Tomé. Tomé, põe aqui seus dedos e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe-na do meu lado. E Tomé fez. E ao mesmo tempo, tomado de uma emotiva surpresa, simplesmente exclama: Senhor meu, Deus meu. E Jesus ainda aproveita a oportunidade de mais uma lição. Tomé, por que só creste quando vistes? A doutrina espírita tem como um dos seus axiomas, um de seus princípios, a ideia de que a fé deve ser raciocinada. A fé raciocinada, diz Allan Kardec, é aquela que pode enfrentar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Mas a razão tem que estar sempre aliada ao sentimento, porque a razão por si mesma pouco sabe e pouco reflete, se não estiver apegada ao seu próprio sentimento. É por isso que Allan Kardec, ao colocar a fé raciocinada como aquela que deve perdurar em todos os tempos, não excluiu, evidentemente, o fenômeno, a comprovação através das múltiplas formas que a mediunidade nos possibilita. Mas Kardec não se esquecera de dizer que a força da doutrina espírita não está no fenômeno, que ajuda a comprovar, mas a força da doutrina espírita está na sua filosofia. É por ela que nós entendemos que tudo aquilo que Deus cria e o próprio universo está submetido às suas leis. Chamamos-las de leis naturais. E elas, disseram os espíritos, nos regem em todas as oportunidades. Pela sintonia com essas leis, ou a sua desarmonização, é que nós somos felizes ou infelizes. E poderia o mestre exemplificar como a nossa fé raciocinada pode aceitar, pela filosofia espírita, que Deus é justo, se nós não aceitássemos plenamente que essa justiça divina só pode ser entendida à luz das leis das vidas sucessivas. Sem as reencarnações, como entender que a justiça e que Deus, como nós consideramos, é um Pai justo? Mais uma vez depois, Jesus iria se reunir com os seus discípulos nas margens do Tiberíades.
Às margens do Tiberíades, Jesus se encontrou com 7 dos seus discípulos. Pedro, que voltara às suas atividades, e os discípulos estavam ali tentando a pesca. Infrutífera naquele momento. Rede lançada ao mar de Tiberíades e rede que voltava vazia. De repente, perceberam que ao lado ali estava, sentado ao monte, a figura de Jesus Cristo. E ele mandou: lancem de novo as redes. E lançaram. E elas voltaram repletas de peixes, com o qual todos se alimentaram. E depois disso, narra-nos Lucas e Marcos que Jesus se reuniu com os seus discípulos, levando-os para as cercanias de Betânia. Junto com eles, abençoou-os a cada um, erguendo as mãos e retirando-se deles, foi se elevando para os céus. Não é esta a última vez que Jesus aparece. Impossível, em todo esse episódio, um pouco mais à frente, não relembrar a mais inspiradora de todas as aparições do Mestre, que nós conhecemos como os 500 da Galileia. Depois da chamada elevação de Jesus, que voltara ao plano espiritual, os discípulos também retornaram às suas atividades normais. Mas em todos eles, junto com o dia a dia, com os seus afazeres, aquelas lembranças carinhosas do Mestre, das suas lições, das suas curas, dos seus afagos, das suas parábolas, essas lições, essas lembranças eram praticamente costumeiras e envolviam os seus dias. Havia mesmo entre eles uma certa percepção de que Jesus voltaria mais uma vez. E voltou. Compensa ler primeiro alguns dos ensinamentos de Jesus Cristo, mas é na mensagem que o livro Boa Nova nos traz, através de Chico Xavier, que nós vamos encontrar uma primorosa forma de apresentação daquilo que nós conhecemos como os 500 da Galileia. Naquele dia, quase que de uma forma instintiva, diríamos nós, envolvidos por uma espiritualidade superior, os apóstolos e aquelas pessoas que moravam nas cercanias do Tiberíades, ali em Cafarnaum, aproximaram-se do monte. Era como naquela tarde de um céu azul e sereno, reuniam-se no monte pessoas de variada ordem, homens pobres, devotados ao labor rude, mulheres aflitas com seus filhos pequenos, judeus que ali estavam, enfim, pessoas de toda a procedência, como que envolvidos por uma esfera superior, aguardando a figura do Mestre. Mas ele surgiu através da intimidade do sentimento de cada um dos que ali estavam. E as suas palavras não foram sonoras, nem audíveis normalmente. Elas tocaram o coração, elas tocaram o sentimento de cada um deles. E Jesus começou a lhes dizer, aquele mesmo Jesus
que varrera do mundo as ideias do preconceito, que ensinara que o amor a Deus e amor ao próximo começa pelo amor a nós próprios. Aquele mestre que curara e tantas vezes transferira para a fé daqueles que foram curados todo a láurea daquela cura. Do Jesus que entrou na casa de Zaqueu, de Jesus que curou da letargia a filha de Jairo, o mestre do Sinédrio, que não se importou com o centurião romano, curando um de seus servos, mesmo que não se locomovesse até sua casa. Esse Jesus que ali estava agora, envolvendo o coração dali, de todos os que se encontravam. E ele então, dentro dessa voz íntima, transmitiu para aquelas 500 pessoas mais uma profecia que o mundo iria conhecer. Ele lhes disse na intimidade: eu vos instituo como os meus herdeiros, para que propaguem pelo mundo a minha mensagem. E os 500 da Galileia, envolvidos naquele ambiente de paz e de amor, realmente se transformaram nos heróis que iriam levar para o mundo a mensagem do Mestre. Através de reencarnações que se sucederam no campo da ciência, das artes, das religiões, das condições humanas, eles foram levando a mensagem. E por isso mesmo, hoje, ela continua viva na nossa memória. Dentre os 500 da Galileia, com certeza, estaria um deles que hoje nós chamamos de Allan Kardec, o codificador do Espiritismo. E através da doutrina espírita, quando a gente se propõe a aceitar e cumprir, é através da doutrina espírita que nós vamos conhecendo cada vez mais a grandeza da mensagem do Mestre. E ele foi tão profundo que nos deu, inclusive, o privilégio de termos as condições para sermos também componente, não daqueles 500, mas dos 500 mil, dos 500 milhões, de todos aqueles que, de alguma forma, procuram cumprir a mensagem do Mestre. E a doutrina espírita é para nós, os espíritas, um farol iluminado, de grande iluminação. Por isso, na medida em que a mensagem nos alcançou e nós aceitamos, e que, na medida das elucidações espíritas, nós vamos apreendendo cada vez mais a grandeza dessa mensagem, é que nós nos colocamos hoje nas condições oportunas de nos integrarmos a esse grande rol de pessoas, os 500 milhões, quantos mais, que de alguma forma podem concorrer para a evangelização do nosso mundo. E essa evangelização começa por cada um de nós. Ao finalizar a nossa palestra desta noite, onde nós nos reencontramos, eu quero, rememorando Jesus Cristo, dizer-lhes, junto com o meu muito obrigado, desejando-lhes simplesmente que a paz esteja com todos nós. Muito obrigado.